Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Isbel Talks. Hoje estamos aqui com um convidado especial, o pastor Carlos. Já vamos falar um pouco mais a respeito do pastor. Bom, mas desde já eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, a curtir esse vídeo e a compartilhar com pessoas que estão interessadas nesse tema. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa interessante aqui, né? Principalmente sobre a igreja, um assunto muito relevante para quem está envolto a essa instituição. E o pastor Carlos aí está quase 30 anos, né, de experiência pastoral. É muito chão, hein, pessoal? Alguns que estão assistindo não têm nem isso de vida. Então, você vai aprender muito aqui hoje, tenho certeza. Também siga-nos no nosso Instagram, que é o CEE Isbel. Mais uma vez, curta esse vídeo, compartilhe e lá vamos nós, né? Bom, estamos aqui com o pastor Carlos. O pastor Carlos, que é formado em teologia pelo próprio Isbel. Sim. Existem alguns pastores da instituição que não são formados no Isbel, né? Formado aqui no Isbel. É pastor da igreja da Comunidade Shalom, Igreja Missionária Comunidade Shalom e presidente aqui do Isbel, pastor Carlos. Bom, pastor, se apresente aí, talvez eu tenha esquecido de alguma coisa. Finalmente chegou minha vez, né? Agora sim. Vários já passaram por aqui, estava esperando essa oportunidade. Bom estar aqui com você, Lucas, a galera também que vai acompanhar. Eu, na verdade, sou filho de Deus, né? Pela graça, como você, como a galera, como a igreja. E realmente estou pastoreando hoje como pastor titular da Igreja Comunidade Shalom, missionária Comunidade Shalom. Estudei aqui no Isbel de 91 a 94, eram 4 anos para formar em bacharel em teologia. Depois estudei no Isbel aqui de 2003 a 2006, no mestrado de Educação Cristã e Teológica, que foi oferecido na época, que era muito bom o mestrado. Excelentes professores. Aqui na instituição aqui mesmo oferecido pelo Isbel. Foi. Legal. E de 2004 a 2008 eu fiz um doutorado no Asbury, que é o seminário que a maior parte dos missionários ligados à nossa missão estudaram, em Kentucky, nos Estados Unidos. Foi uma experiência também muito especial. E 2009 para 2010, com a transição dos missionários norte-americanos voltando aos Estados Unidos, eu acabei me tornando também presidente aqui, o diretor-geral do Isbel, né? Estou desde então nessa função, que hoje é uma função mais administrativa, né? E em 2010 aí deixei o pastoreio na Igreja Missionária Central de Maringá, depois de 15 anos, e 4 anos como seminarista, trabalhei 19 anos lá, né? E muito feliz por isso, muito grato a Deus por essa oportunidade. E aí assumi o pastoreio aqui da Igreja Missionária Comunidade Shalom aqui em Londrina, desde 2010. Então, já são 13 anos também que eu estou por aqui, né, pastoreando a igreja. Olha aí, foi muita coisa, hein? Eu vou completar 29 anos como pastor agora, em janeiro, né, próximo ano aí. Então, tem sido uma caminhada, além dos meus 4 anos de experiência como seminarista, que foram muito ativos. A prática era muito boa, né, tive muito envolvimento em Maringá. Pastor Jacó, que é pastor titular lá até hoje, me deu muitas oportunidades, então... Mas vinha para cá para estudar no Isbel aqui? Vinha, estudava de segunda a sexta, voltava final de semana. Legal. Intenso de ministério, pregando, liderando jovens, ajudando de todas as formas, né? É isso aí. Bom, tá vendo que ele já fez muita coisa na vida. Não tinha nem como eu explicar e pontuar tudo isso aqui. Que bom que você falou, né? Bom, comumente a gente inicia perguntando para os nossos convidados a respeito da experiência de conversão, né? E óbvio que nenhuma se comparou até agora à do Eric. A experiência de conversão do Eric é um absurdo. Eu estava aqui chorando. Mas como foi, pastor, a sua experiência de conversão, né? A sua primeira experiência com Deus? Eu acho interessante que às vezes vou pregar em acampamento, ou culto mesmo, as pessoas que imaginam que a gente, pastor, a gente nasceu na igreja, né? Não é o meu caso, não é a minha experiência. Quando eu tinha cerca de 16 anos, minha mãe... Então, ela chegou a uma reunião de oração de mulheres da igreja em Maringá. A missionária. A missionária. E aí ela começou a ser evangelizada e depois começou a ir aos cultos com meu pai, levou meu pai. E nessa época, era uma fase muito difícil da nossa vida, né? Minha mãe era o tipo de pessoa assim, que qualquer coisa que mostrasse alguma espiritualidade, alguma resposta para ela ia atrás. Então, podia ser cigano, podia ser benzedor, podia ser até centro espírita, igreja missiânica, que é uma igreja oriental, né? Seixonoye, tudo que você imaginar, minha mãe foi atrás, né? Mas quando eu tinha cerca de 16 anos, ela foi para essa reunião e começou a orar e buscar a Deus, e ali ela foi
transformada mesmo. Que benção. E aí ela levou meu pai também teve uma transformação. Eu, de início, achei isso muito estranho, mas era uma época que eu não tinha muito relacionamento. Morava em casa, mas eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, fim de semana, né? Eu tinha uma banda de rock muito famosa, muito famosa. Como era o Então, nome da sua banda, pastor? Banda Naja. Banda Naja. Banda Naja. Se pesquisar no YouTube, a gente encontra alguma coisa? Acho que não vai encontrar nada. E aí a gente, fim de semana, estava com o pessoal da banda, e então eu não ficava em casa, mas o que foi interessante é que eu vi o impacto da mudança da vida deles. Mudou o casamento, mudou o ambiente em casa, mesmo eu estando tão fora assim, mas eu notei. Eles, obviamente, começaram a me convidar a ir para a igreja, e eu resistia, eu dizia que eu não iria, eu nunca iria ser crente, cristão, né? Não era o que estava no meu plano, não era aquilo que eu desejava. Às vezes eu tirava sarro deles, eu fui uma vez e às vezes tirei sarro, critiquei em alguns momentos, né? Então, mas minha mãe foi orando, por 2 anos ela orou. E aí, com algumas insatisfações e frustrações da minha própria vida, de estar me envolvendo com coisas que eu dizia que eu nunca ia me envolver, de ver que alguns valores que eu tinha, mesmo não sendo cristão, mas que eu tinha recebido dos meus pais, eu estava negociando, vendo o rumo dos meus amigos, a galera que eu estava andando não era legal, frustração comigo mesmo, né? Época também de namoro, várias coisas, eu estava muito frustrado. E uma coisa especial assim que aconteceu, que eu conto muitas vezes na igreja, uma coisa muito pequena, né? Mas entre outras frustrações com as amizades e tal, eu me lembro que eu tinha comprado um par de tênis à prestação, rapaz, que era um tênis de uma marca bem legal na época. E aí eu fui para a casa do meu amigo, ele falou: "Você não empresta para mim e tal, usar o próximo final de semana?" Emprestei o tênis para ele. Aí na outra semana eu fui pedir, ele falou: "Cara, não, meu irmão vendeu o teu tênis para usar drogas e rolou, né? Perdeu." Falei: "Cara, como assim perdi? Eu tô pagando a prestação do meu par de tênis." Falei: "Cara, como que pode, cara? Você é meu amigo." Não, já foi, cara. Cara, era uma coisa pequena, mas foi assim uma gota d'água. Eu falei: "Cara, que tipo de amigo que eu estou andando, que tipo de vida que eu estou me enfiando", né? Trabalhava, terminei o ensino médico, nunca reprovei um ano, mas assim, a minha vida estava indo para uma coisa torta, sabe? Isso com quantos anos você começou Isso a eu estava perceber? 17 para 18 anos ali, né? Eu já estava envolvido com a galera ali desde os 14, mas ali chegou, na época, tudo novidade, a gente festa e balada e coisa, mas nessa época eu estava mesmo, era Deus agindo já, né? Hoje eu vejo isso, na época eu não via, né? Era Deus agindo em resposta às orações da minha mãe, as inquietações no coração, e aí chegou, quando eu ia fazer 18 anos, fevereiro de 1989, tinha um acampamento de jovens na igreja, acampamento no período de carnaval é onde a gente saía para festar, e às vezes a gente tocava em alguma coisa. E aí a minha mãe falou: "Por que você não vai para esse acampamento?" E eu aceitei ir para esse acampamento. E nesse acampamento, realmente, eu cheguei lá, não conhecia ninguém, era um acampamento que acontecia aqui em Londrina, onde hoje é o acampamento Shalom, onde a nossa igreja administra hoje esse acampamento da denominação hoje. E eu vim, e a gente veio de Maringá, eu não conhecia ninguém praticamente na igreja ainda, 2 ou 3 pessoas, mas bem superficialmente. Viemos eu e meu irmão mais novo. E a gente chegou, tinha pessoas de São Paulo, de outras cidades, outros estados, Rio Grande do Sul. E, na verdade, na hora me deu vontade de ir embora, né? Mas o ônibus já tinha voltado para Maringá, e eu tinha que ficar lá. O acampamento era de sábado até terça-feira. Então, mas eu cheguei, o programa foi acontecendo, ia para o culto, músicas e mensagem. E na terça-feira de carnaval, o último dia, o pastor Jacó veio de Maringá e pregou uma mensagem no Salmo 32, que era o pecado de Davi. E aí eu vi o meu pecado, eu vi a minha vida, a minha história mesmo. Deus usou o pastor Jacó para falar profundamente no meu coração. Eu não lembro quantas pessoas foram no apelo para aceitar Jesus. Eu me lembro, meu irmão veio, eu e algumas pessoas ali. E realmente eu recebi Jesus. E aí minha vida mudou naquela hora. Eu levantei e voltei para casa completamente diferente. Entendeu? Mas essa é uma mudança radical. Meu coração era de Jesus, eu tinha entendido que agora eu era de Cristo. Cheguei em casa, eu conto isso muitas vezes para jovens, né? Peguei as revistas pornográficas que tinha debaixo do colchão, sem ninguém falar nada comigo, nenhum pastor, ninguém, discipulador, nada. Simplesmente era algo no meu coração. Queimei tudo aquilo, né? Eu entendi que eu era um crente agora. Eu voltei crente, né?
A primeira providência no dia seguinte foi comprar uma Bíblia. Na época a Bíblia mais comum era uma Bíblia preta de zíper. Comprei uma Bíblia, entendeu? E assim, foi do dia para a noite. Se converteu de verdade. Foi mesmo. Os meus amigos, deixei de caminhar com a galera. Era aquilo que era a experiência, né? Você se convertia, você deixava de se relacionar com as pessoas que estavam, vamos dizer assim, no mundo, né? Hoje eu entendo isso diferente. A banda naquela época já tinha até acabado. A gente tinha um baterista que já tinha ido tocar para outro lugar e a gente tinha desfeito ali a parceria. Então, mas assim, eu vejo a mão de Deus em tudo isso, desde a minha frustração, decepção, o término da banda, várias coisas que foram acontecendo ali. Tem contato com algum desses amigos até hoje? Quando eu vou em Maringá, às vezes eu encontro um ou outro. Alguns se converteram depois, né? Outro já morreu de droga, outro, né? Eu me lembro de antes de eu vir para Londrina aqui, um dos amigos mesmo mais próximos, ele ligou para mim que ele estava com um problema no casamento. Isso depois de vários anos sem a gente conversar, se encontrar, né? Pude conversar com ele, evangelizar, orar e tentar ajudá-lo. Então, assim, mas o pessoal meio dispersou mesmo, né? Aquele núcleo menor, né? E aí a gente segue outra vida, né? E mudei de cidade. Meu pai mora no mesmo bairro, né? Então, que eu morava nessa época, de vez em quando eu vou lá, encontro, a gente conversa, mas tem sido mais raro isso, encontrar, porque cada um seguiu sua vida, né? A experiência de voltar lá e ver as pessoas, cada um tomando o seu rumo, e você ver o que Deus fez com você na sua vida e onde você talvez estaria, né, se você não tivesse encontrado Jesus. Essa é uma experiência... Eu tive uma situação, inclusive, acho que um ano atrás, eu fui para um período de Natal, alguma coisa, uma festa, visitar meus pais, e um dos amigos, não era da banda bem desse período, mas um pouquinho antes, mas era amigo ali da vizinhança, e ele estava muito, eu ouvia que ele estava muito, assim, entregue à bebida, né? Por muitos anos já. E eu encontrei ele, daí fui atrás dele, eu vi que ele estava cruzando a rua, fui atrás dele, conversei um pouquinho, falei se ele se lembrava de mim, ele se lembrou, e a gente começou a conversar, falei que Jesus tinha transformado a minha vida, hoje eu era pastor, dei meu testemunho para ele, né? Falei, cara, quando eu lembro, eu oro por você e tal. E assim, ele não deu muita atenção, né? Lembrei a ele que, na verdade, eu me lembro quando ele era criança, que ele ia para uma igreja com a mãe dele, com a Bíblia, né? Lembrei a ele sobre isso e tal. E, infelizmente, alguns meses depois, eu descobri que ele faleceu, né? Exatamente por conta da bebida, né? Então, foi uma experiência assim de poder dar o meu testemunho, porque eu não havia encontrado há anos, por anos mesmo, muitos anos, mais de 20 anos ou mais, né? Mas pude dar o meu testemunho para ele, não sei como Deus usou isso no coração dele, mas depois ele veio falecer. A gente guarda as pessoas no coração, muitas vezes a gente ora, tem alguns que estão na minha lista de oração ainda, né, daquela época. Importante, né? Bom, pastor, e no meio do caminho aí, como foi que surgiu, né, o convite ao chamado? Esse momento também, para muitas pessoas que vivem no ministério, obviamente, é um momento bem singular na vida delas, né? Tipo, um momento muito especial. Deus falou comigo, Deus me chamou para isso. Alguns já se veem assim desde criança, né? Não, eu nem sabia o que era, mas eu já entendi que talvez eu fosse um pastor um dia, né? Então, como foi essa descoberta? Como o senhor chegou ao pastoreio, né? A minha conversão, como eu disse, foi bem radical. E o que aconteceu assim, quando eu comecei a me envolver na igreja, na sequência, né, conhecer pessoas, a participar dos programas da igreja, eu vi alguns jovens assim que eu me espelhava, né, eu gostava de vê-los, a forma que eles agiam, que eles compartilhavam. E eu pensava assim, puxa, como que essa pessoa não vai para o ministério, não é um missionário? Para mim, todo crente já era um missionário, já deveria estar envolvido no ministério, né? Então, isso foi uma coisa assim, bem de impacto no início da minha conversão. Depois eu fui entendendo que cada pessoa tem, né, seu dom, seu papel, mas desde lá eu já tinha isso muito forte. E assim, desde a minha conversão também, então fiz o processo, me batizei, sempre tive envolvido em alguma coisa na igreja, servindo de alguma forma. Eu, olhando a minha caminhada cristã, não me lembro de qualquer momento da minha caminhada que eu não estivesse envolvido em alguma área na igreja, né? Também eu tinha sede de ler a Bíblia e escrever, então eu tenho diários, textos que eu copiava. Na época não tinha muita concordância bíblica, não tem os recursos de hoje na internet, entendeu? Não tinha app
de Bíblia, né? Então, por exemplo, eu descobri que tinha um númerozinho na Bíblia, que a gente ia para o rodapé e a gente encontrava os textos de correlação, então eu fazia isso. E fui meio andando, né, por minhas pernas, mas assim, tinha sede. E depois, nesse período de 2 anos, muitas coisas foram se confirmando, porque daí eu fui me envolvendo, aí eu fui crescendo, e aí Deus ia me usando mesmo, no testemunho, sempre tinha um testemunho para contar. Se desse oportunidade para mim, eu estava testemunhando. Tem alguém para dar um testemunho? Eu já tinha testemunho, entendeu? Então, assim, eu fiz o curso bíblico, depois eu comecei a dar aula desse curso bíblico. E enquanto eu ia dando aula, realmente tinha frutos, o pessoal era abençoado. E aí foi. Então, você ia vendo os frutos, eu ia me realizando nisso. Dentro do processo também, Deus foi me trazendo alguns textos bíblicos de chamado, né? E isso, assim, fortaleceu demais. Um que me impactou, que eu acho que é o texto do meu chamado mesmo, que é 2 Coríntios, né? Capítulo 5, verso 14 e 15, onde Paulo diz assim que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esse texto veio de impacto no meu coração. Puxa, não é para eu viver mais para mim mesmo, mas por aquele que por mim morreu e ressuscitou. Então, assim, há expressões muito fortes, e entre outras coisas que foram acontecendo. Eu me lembro de estar chegando numa reunião de oração, uma vez, uma vigília, numa casa, e eu cheguei, como as pessoas já estavam reunidas, eu cheguei atrasado, eu fiquei mais no quintal. Tinha um quintal comprido, uma calçada para chegar na varanda, uma casa de madeira. As pessoas estavam reunidas numa sala. E eu me lembro que estavam orando e, de repente, uma irmã parou a reunião de oração e disse assim, olha, eu tenho uma mensagem aqui, mas o que Deus está mandando falar não é para quem está aqui dentro, não. É alguém que está lá fora. Entendeu? Eu estava na varanda. E aí a irmã disse assim, olha, assim diz o Senhor, Deus está chamando você para o ministério, né, para você o ministério pastoral. E aquilo ali eu não entendia muito na época, mas foi mais uma confirmação de Deus mesmo, dentre tudo que Deus já estava falando, né? Eu sempre digo assim que chamado, eu digo isso para a galera que vem conversar comigo, pastor, como que eu sei que eu sou chamado? Eu acho que o chamado tem um tripé. Tem 3 coisas que precisam acontecer. Primeiro é a convicção pessoal, é Deus te dar essa convicção de chamado, de que realmente Deus tem algo maior para a gente em relação ao ministério, a servirmos a Ele de tempo integral, é uma convicção pessoal. Isso é o chamado, é a vocação. Segunda coisa é que vem o testemunho da igreja. Então, na minha experiência, aconteceu muito isso. As pessoas, eu vejo em você um chamado, puxa, eu vejo que você vai ser pastor um dia. Várias pessoas Deus usava para falar isso para mim. Membros da igreja antigos, líderes experientes, olhavam para mim e falavam, eu vejo que você vai ter um chamado, né? O primeiro pastor a falar comigo sobre isso foi o pastor Israel Liberato, que hoje é pastor aqui na igreja missionária do aeroporto, aqui em Londrina. E um dia, visitando a casa dele, ele começou a investir na liderança de jovens, e ele falou, você já considerou um chamado pastoral? Ele me levou a pensar sobre isso. Então, primeiro tripé, do tripé é a convicção pessoal. Segundo é o testemunho da igreja. As pessoas veem, a igreja vê. Terceiro é a liderança, né? Então, ou seja, os pastores, os líderes espirituais vão testemunhar, testificar isso. Não, eu vejo em você um chamado pastoral. E foi isso que aconteceu com os meus pastores. Eles também, a gente vê em você um chamado pastoral, né? Então, quando eu vim para o seminário, eu vim muito seguro. Eu vim 2 anos somente após a minha conversão. Eu trabalhava numa área de recursos humanos, numa empresa que era bem grande no Brasil na época, era um braço da Hering, e havia comprado unidades de refino de soja no Brasil inteiro. E era uma empresa grande já em Maringá, depois se tornou maior. E essa empresa, eu tinha uma perspectiva, eu entrei nessa empresa com muita gana, eu tinha sido promovido, e é uma área que eu gostava muito, recursos humanos. Mas quando Jesus me salvou, dali a pouco, depois de 1 ano de conversão, já não fazia sentido mais eu estar ali. Eu amava a empresa, amava aquilo que eu fazia, mas já não via mais, não tinha realização naquilo. E quando chegou o mês de novembro de 1990, eu fui falar com o meu chefe. Falei, olha, eles iam ter que cortar alguém do setor, nós éramos em 5 especificamente ali na área de departamento pessoal. Aí ele falou, eu falei para ele, se vocês vão ter que fazer um corte, ouvir sobre isso, me corta, mande eu embora, né? Porque eu quero ir para o seminário. E o meu chefe falou assim, cara, eu sempre pensei que um dia você ia me pedir isso. Eu sempre pensei que um dia você ia me falar sobre isso, porque eu também vejo. Ele nem era cristão, mas ele falou, eu vejo que você iria seguir esse caminho mesmo. E
E foi isso. 2 anos depois, eu estava, então, da minha conversão, eu cheguei aqui no ISBIL, vim em tempo integral, eu abandonei todo o meu trabalho, eu vim pela fé mesmo. Naquela época, a igreja não tinha oferta, alguma coisa, nada a apoiar financeiramente, eu vim pelos estudos e pela comida, né? Então eu sabia que eu ia estudar e ter o que comer. Era o que eles ofereciam aqui, né? Moradia também na época. A moradia, né, durante a semana, e aí depois eu ia voltar final de semana para Maringá, no fim de semana eu ficaria na casa dos meus pais e serviria a igreja. Eu vim por isso, não tinha salário, né? Na época, quando eu deixei a empresa, eu ganhava, era o que mais ganhava na minha casa, eu ganhava mais do que o meu pai. Então ajudava a minha família também. Então tinha essa preocupação, mas sabe o que é você vir pela fé, deixar tudo, renunciar aos sonhos? Meu sonho naquela época, né, antes da minha conversão, como estava na área de recursos humanos, era me formar em direito e ser um advogado para trabalhar nessa área de recursos humanos, sabe? E eu deixei tudo, cara, nada mais fazia sentido. Eu vim com todo o meu coração para cá e foi uma experiência maravilhosa de aprendizado, de crescimento e sempre confirmando meu chamado. Nunca assim tive dúvida, nunca fiquei assim com incerteza se era isso que Deus tinha para minha vida. Você falando, muitas pessoas passam por esse tipo de dúvida, de incerteza, né? E óbvio que o tripé já vai ajudar muito, né? A questão da convicção pessoal talvez chegue por último, que algumas pessoas meio que ficam se perguntando, poxa, será que? Mas na sua história mesmo dá para perceber que é uma construção. Sim. Você foi caminhando e caminhando, e enquanto caminhava, algumas coisas iam acontecendo, e faz parte de uma escolha também, né? Que você decidiu se entregar para Cristo nesse quesito. Ó, fui convidado por Cristo para isso, e estou aqui, você vira Ele e está aí até hoje, né, pastor? É uma decisão mesmo. Assim como a gente decide por Jesus, quando você tem um chamado, tem muita gente que tem chamado e não vem para o ministério, né? Tem pessoas que estão no ministério e não têm chamado, né? E tem gente que tem um chamado, mas existe o chamado. Por medo, insegurança, outros planos, né? E todos nós, né, normalmente a gente tem planos, um jovem tem planos para o futuro, tem sonhos, mas para mim, nada daquilo que eu sonhava fazia mais sentido, não fazia mesmo, né? Mas é esse processo de construção. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, como que a gente descobre como eu descubro o meu dom? Né? Mesmo na igreja, como que eu descubro o meu dom espiritual, a minha área de serviço, de ministério? Bom, eu sempre digo, você começa a servir naquilo que está nas suas mãos, que está à sua frente. Disponível para o momento. Porque é isso, você não fica pensando, não, a gente serve onde a gente está. Jesus disse, aquele que é fiel no pouco, eu vou colocar no muito. Se a gente está servindo naquilo que nós temos oportunidade hoje, dentro daquilo que a gente sabe fazer hoje, o que apareceu para mim na igreja, né? Então, eu vou servir isso aqui. Deus vai confirmar ao longo do caminho. Agora, não posso esperar para servir. As pessoas querem que apareça o anjo Gabriel e fala, não, servo meu, eis aqui, né? Vai para essa área. Não, você vai estar servindo. Eu fiz de tudo um pouco na igreja, eu servi em ministério infantil, louvor, área de ensino, entendeu? Evangelismo de porta em porta, na praça, teatro, só dança que eu não dancei, que eu sou duro pra caramba. Né? Mas assim, tantas áreas, e o que acontece é que Deus ia testemunhando, Deus ia encaminhando. Por exemplo, uma área que eu me envolvi, que eu tinha certeza que não é meu chamado, é a área com crianças. Fui lá, fiquei 1 ano servindo no Ministério Infantil, dando uma aulinha para criança e tal, mas era péssima. Não me realizava e não conseguia comunicar. Então, essa questão do dom, ela acontece a partir da sua vivência, o caminhar com Jesus, servindo pessoas, e Deus vai dirigindo. E nessa direção você vai tendo convicção, você vai aprendendo aquilo que é o teu dom e aquilo que não é o teu dom. Aquilo que é o que você deve fazer, porque Deus te deu dom, habilidade, paixão, você tem perfil para processo. Eu não comecei a servir pensando um dia eu vou ser pastor. Se alguém falasse que um dia eu seria pastor, cara, eu ia dizer que essa pessoa estava louca mesmo. Né? Mas no processo, servindo a igreja local, os irmãos, aquilo que estava à minha frente, as coisas foram acontecendo. E esse tripé, as confirmações foram chegando no meu coração, dando cada vez mais convicção de tudo isso. Né? É isso aí. É isso aí, é o processo. São processos. Você falou também, pastor, que já vão fazer 29 anos, né, que o senhor está aí no pastoreio. E imagino que os desafios daquela época, de pastorear uma igreja há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quase 30, eram bem diferentes dos desafios de hoje, né?
Primeiro, você já se imaginou pastoreando uma igreja do jeito que a Shalom é hoje, né? Como no início do pastoreio, com os desafios que você tinha, você sabia que ia chegar até aqui? Como foi o processo a ser construído até aqui, né? Pastorear lá e pastorear aqui. Então, quando a gente vem para o seminário, a gente pensa assim que ministério pastoral, a gente vai ler a Bíblia, estudar, você vai preparar estudos, pregar, visitar as pessoas. Eu, como também toco e canto mal, mas toco e canto, então a gente servia na área do Ministério de Louvor, então eu achava que essas coisas, né? Para a época mesmo, você já tem um choque quando você assume o pastoreio de uma igreja, porque aí você começa a ver principalmente algo que a gente não é muito preparado no seminário, que são as questões administrativas. Uma igreja tem CNPJ, tem obrigações fiscais, né? Obrigações trabalhistas. Então, isso a gente não está preparado, né? E você tem que administrar uma igreja. Ainda que o meu tempo em Maringá, de 15 anos, era um pastor auxiliar, mas eu tive a experiência também de plantar uma igreja. Na época, lá em Maringá? Em Maringá mesmo. Primeira igreja filha que a gente plantou em Maringá. Eu fui plantar essa igreja no ano de 1996, 2 anos depois de formado, fui plantar essa igreja. Então, assim, são muitas demandas. Você tem que envolver, por exemplo, construção de igreja. Nunca tinha construído nada na minha vida, né? Aí você tem que estar supervisionando o pessoal que está trabalhando, construindo, às vezes contratando. Você está entendendo? Então, envolve coisas assim que, às vezes, você chega no seminário e você nunca esteve envolvido diretamente com aquilo. Então, já era difícil, porque você tem esse choque de realidade, né? Você pensa que você vai dedicar mais à oração, Bíblia, palavra, louvor e estar com os irmãos. E isso não acontece, né? Não da forma que a gente idealizava, né? Romantizava. Agora, quando eu olho para esse momento, isso aumentou ainda mais, né? Porque agora você tem outras demandas, você tem demandas de tecnologia, você tem demandas da internet, né? Hoje, por exemplo, se alguém ouvisse minha mensagem e depois, para ouvir um outro pastor, ele teria que ir numa outra igreja, frequentar um culto e ouvir o pastor pregando. Hoje não, né? A gente está aqui ensinando, pregando, e o cara tem acesso a todos os pregadores do mundo, né? Então, a demanda de estudo, de você ser excelente no que faz, de você ser efetivo naquilo que você está se propondo a fazer, é muito maior, né? Então, como dizem, o sarrafo foi muito mais elevado. As igrejas estão à mostra, ou seja, o que você está fazendo aqui hoje é público, o que o cara está fazendo na esquina, na outra igreja também é público, né? Então, um crente da igreja naquela época, ele ouvia o seu pastor, ele estava acostumado a ouvir o pastor, ele conhecia a igreja que ele se converteu. Talvez ele fizesse uma visita ou outra, mas a experiência dele era ali, né? Hoje, qualquer membro da igreja ele pode conhecer a realidade de várias igrejas do Brasil, no mundo, né? De qualquer parte do mundo. Então, o que essa igreja faz, o que ela é efetiva, o que ela oferece. Então, de uma certa forma, os membros não ouvem só a gente, então elas ouvem muita gente. Às vezes ouvem mais outros do que a gente, né? Então, isso gera muitos desafios. E também as demandas em relação, hoje, legais mesmo de uma igreja, né? Mudaram muitas leis em relação a, por exemplo, incêndio, corpo de bombeiros. As exigências legais que estão hoje sobre uma igreja ainda são muito mais rigorosas do que eram na época. Tudo isso gera muito trabalho, né? A administração, a questão da igreja, do tamanho da igreja. Se você tem uma equipe, então você tem funcionários, você tem talvez uma equipe de pastores, né? Como é o nosso caso hoje. Isso aí também gera questão que a gente conversa de vez em quando, a questão da gestão, né? Você cuidar da equipe, o que gera uma demanda também. Não é só a igreja, você também cuida daqueles que trabalham ao seu lado. Então, assim, são desafios grandes. Eu acho que eu sempre, desde o início do ministério, entendi que essa questão da inteligência emocional, de você lidar com conflitos, críticas, era algo muito, muito importante no ministério. Eu acho que isso ainda é muito maior hoje. É muito maior hoje, porque nós estamos muito mais expostos. Então, a gente está muito exposto para o bem e para o mal, né? E você está exposto em relação a avaliações, a comparações, a expectativas, né, a críticas. E isso tudo demanda que o pastor tenha uma inteligência emocional, muito bem firme as suas emoções, muito equilibrado na sua autoimagem, entendeu? Essa saúde emocional também do pastor é muito importante, né? Não sei se eu estou respondendo a tua pergunta ali, mas dentro disso, acho que quando as pessoas me perguntam, por você está tanto tempo no ministério, você não, né,
como você disse, não teve nenhum momento que titubeou a convicção do chamado. Como foi chegar até aqui? Eu acho que uma coisa também muito importante que eu aprendi, que eu considero a mais importante do início do ministério, era o meu andar com Deus. A minha prática devocional todos os dias, a palavra, a oração, né? Então, eu olho para trás, eu sei que foi Deus, está sendo Deus, e é Deus que vai me sustentar por toda a caminhada, esse andar com Deus mesmo. Então, até essa inteligência emocional, ela depende da tua inteligência espiritual, da sua saúde espiritual. E né? como você se relaciona com Deus, né? Exatamente, porque é Deus que vai te dar o equilíbrio, né? A presença do Espírito, o domínio próprio, é o Espírito Santo. Então, vai ter um impacto direto na forma como a gente se vê, na forma como a gente entende o nosso chamado, como a gente vê as pessoas, como a gente assimila as críticas, né? Como a gente enfrenta os desafios. Então, tudo isso tem a ver com andar com Deus. E, agregado, né, eu disse que isso é o mais importante, que eu aprendi. Por quê? Eu achava, falando desse romance do ministério, eu achava que então eu ia para a igreja e lá eu ia ler minha Bíblia, eu ia ter tempo com Deus, fazer meu devocional, talvez passar a manhã orando e cantando. O sonho de todo pastor, né? Não acontecia nada disso, né? Tanto que no início do ministério eu já era pastor e tinha dia que eu não conseguia ler a Bíblia. Entendeu? Então isso foi muito frustrante no início do ministério pastoral. É aquela história, né? Você vai para a Bíblia para procurar sermão, para preparar mensagem, estudo, mas não ter o devocional. Até então, no início do ministério, quando isso me angustiava muito e Deus falou comigo, eu entendi assim, eu não devo sair de casa sem fazer o meu devocional. Para mim é o que funciona, entendeu? Então, acordar mais cedo, faço o meu devocional em casa, depois eu venho para a igreja. Porque eu vinha para a igreja e tocava o telefone, alguém batia na porta, tinha uma demanda, você chegava lá, já via o trabalho que ficou do dia anterior, e aí você se envolve, e você não tem aquele tempo de devoção com Deus, sabe? Então, isso foi muito importante no início do meu ministério. Primeiro, tempo com Deus, depois eu venho para a igreja, e aí vamos trabalhar, vamos seguir, né, atendendo às necessidades do dia, as responsabilidades. Mas primeiro, esse tempo com Deus. Uma das coisas que você até já falou antes, né, que isso foi construído lá de trás também, e o senhor faz até hoje. Eu lembro que uma última conversa que a gente teve lá, você falou, olha, isso foi o segredo para mim, para não deixar Deus de lado, obviamente, que é o principal, e até hoje eu faço isso. Antes de fazer qualquer outra coisa, antes de trabalhar, já é uma dica para você aí, que a dificuldade de muito crente é fazer devocional, né? E pastor tem que fazer devocional, né, pastor? Exatamente. E se tratando, pastor, de família, hoje o senhor pastoreia a igreja e graças a Deus também seus filhos estão na mesma denominação, na mesma igreja, acompanhando a história de muitos pastores. A gente sabe que é um desafio também, né? Você cuidar não só da igreja, mas cuidar bem da sua casa e da sua família. Qual conselho o senhor daria para quem está iniciando no ministério agora, ou já quem está há muito tempo também, mas de manter os olhares dentro da sua casa, né? O que é que o senhor fez no meio do caminho? Qual o tempo que o senhor reservou para isso? Como o senhor tem cuidado dos seus filhos, ainda que casados, né? O outro prestes a casar? Então, eu olho para trás assim, eu vejo que é a graça de Deus que acompanhou tudo mesmo, sabe? Não vou dizer que eu fui alguém assim que criou uma estratégia, que seguiu um plano específico, né? A gente foi vivendo o dia a dia da família, do ministério, e eu acho que, mais uma vez a palavra processo, Deus foi construindo isso, foi tendo graça e misericórdia da gente. Mas eu acho que tem duas coisas muito importantes. Primeiro é o papel da minha esposa, Andréia, né? Então ela sempre foi uma auxiliadora, parte do meu ministério. Se eu estou aqui até hoje é por conta dela, né? Cooperadora, de entender, A Andréia, ela não tem dons assim de frente, ela não gosta de liderar, ela é mais dos bastidores, de dar apoio, mas ela é uma excelente apoiadora, né? Então, o papel dela foi fundamental para mim, no ministério pastoral, e também em relação aos filhos, porque muitas vezes eu tive períodos bem corridos, eu estudei fora do país, e isso tudo gerava muitas demandas, mas ela abraçou isso com muita fé, com muito trabalho, dedicação e muito apoio, né? Então, acho que isso foi muito significativo. Eu fico feliz dos meus filhos, né, amarem a igreja, servirem na igreja, são apaixonados pela igreja de Jesus, e por Jesus, obviamente, mas eu acho que isso eu devo muito a Andréia, a esposa. Muitas vezes, quando eu converso com os pastores, ou a galera ainda que é solteira, eu digo, olha,
é fundamental com quem você se casa, entendeu? É fundamental. É, eu já vi pastores muito frustrados e com muitos problemas no ministério por conta do casamento, né? Então, não era só culpa dele, mas culpa também do relacionamento de um casamento que alguém que não entendia o reino. Então, já vi por falha de pastor, do próprio pastor, de priorizar mais a igreja que a família, e esses desdobramentos, mas também já vi por conta da esposa. A esposa não acompanha, a esposa não tem a mesma visão de reino, de igreja, entendeu? Então, isso gera muito conflito, deixa o pastor muito sozinho, muito exposto. E os filhos sentem, obviamente. Então, eu acho que o casamento, assim, uma esposa de pastor, ela não é pastora. E isso é muito importante. Ela não é pastora da igreja, ela é minha esposa, né? Se ela for minha esposa, mas com visão de reino, apaixonada pelo reino de Deus, ela não precisa ser pastora, né? Ela só precisa ser minha esposa e apoiar aquilo que eu estou fazendo no ministério. Então, ela vai exercer os dons dela como qualquer outro cristão, né? Como qualquer outro cristão. Os dons que ela tem, ela vai exerce. Independente de qual seja, né? Qual seja, mas não precisa ter um cargo, né? Ela tem uma função dentro do corpo de Cristo, mas não precisa ter um cargo pela igreja. E isso eu sei que tem esposas que têm, a minha não tem, e não precisa. Né? Ela não é uma obrigação. Ela só precisa ser uma esposa cristã, uma esposa crente, exatamente, que vai servir a Deus com paixão nas áreas e dons que Deus deu a ela, né? E dentro disso ela é minha esposa. Então, se ela cuida bem de mim, excelente. Se eu cuido dela como esposa, excelente. Esse é o relacionamento. E assim nós vamos ser capazes de cuidar da igreja, cada um no seu dom, na sua tarefa, na sua função no corpo de Cristo. Então, essa unidade, cara, é fundamental. Algo que eu também vejo, assim, meus filhos, eles eu acho que não vão falar qualquer momento que eu já levei algum problema da igreja para casa, ou reclamação, ou murmuração, seja de um irmão, seja de um colega no ministério, ou de me sentir injustiçado na igreja em algum momento. Nada, 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 né? Não é hipocrisia, é só assim, que a nossa atitude em relação à igreja sempre foi muito positiva mesmo. A gente está na igreja muito por gratidão a Deus, e eu e André sempre cultivamos isso. Então, nossos filhos nunca tiveram que lidar com qualquer... Ainda que a gente tenha passado por dificuldades, frustrações, decepções. Quem nunca passou, né? Mas nunca eles tiveram que lidar com isso, porque sempre nós lidamos e vimos da perspectiva de Deus. Deus está trabalhando, Deus tem o melhor para a gente vai passar por isso, né? Então, assim, eu acho que eles também receberam essa visão do reino de Deus, de que a gente sempre amou a igreja, de que a gente acredita de fato na igreja de Jesus, né? Então, e sem de nenhuma forma abrir mão dos nossos valores, né? E do prazer em servir. Então, eu acho que isso é um impacto muito grande na vida dos filhos, né? Porque eu conheço famílias que sofrem muito com isso. Às vezes o pastor leva o problema para a mesa do jantar, os filhos às vezes tomam partido, entendeu? E às vezes não precisa nem ser pastor para cometer esse tipo de erro, né? Porque você está falando aí, e quantas pessoas afastam seus filhos da igreja porque terminam trazendo fofoca para dentro da igreja, para dentro de casa, arrumando problema onde não tem. Olha, a maior falta de sabedoria que você pode ter numa mesa de jantar é falar mal da pregação na frente do seu filho. E isso acontece em muitas famílias, né? Eu acho que alguns meses atrás eu fiz uma mensagem, até mencionei sobre isso, né? Nunca fale mal da igreja. A igreja é a noiva de Cristo, cara. A igreja somos nós, né? Então, nós somos a igreja. Então, assim, eu já vi muito... Hoje eu já estou há 29 anos no Ministério Pastoral, já acompanhei muitas famílias, né? Então, realmente, os pais são exemplos para os filhos vão ver o que os pais vivem. Eu digo assim, cara, você é pai, mãe, se você só vem na igreja quando você não tem mais nada para fazer, o que você está ensinando para os teus filhos? Mesmo que você não fale nada, você está ensinando para os seus filhos assim, a igreja não é importante. A igreja é realmente algo que a gente pode deixar em terceiro, quarto plano. Se a gente tiver um churrasco, se a gente tiver um jogo de futebol, se a gente tiver um aniversário, nesse domingo a gente não vai no culto, né? Então, isso é muito triste. Além disso, tem o fato daqueles ainda que vão levar murmuração, reclamação de alguma coisa que deu errado, ou de um irmão, ou do culto, na mesa. Ou seja, se você fala mal da igreja quando seus filhos são crianças, quando eles forem adolescentes e jovens, eles não vão querer estar nessa igreja. De jeito nenhum, né? Lugar que meus pais não gostam. Vão quase por obrigação. E aí também vem, muitas vezes, às vezes eu converso hoje com jovens ou adultos, eles falam muito da hipocrisia dos pais.
que os pais estavam lá na igreja, mas eles não viam esse amor mesmo, nem por Jesus, nem pela igreja. Às vezes eram rígidos, queriam forçá-los, não havia graça, não havia amor, não havia misericórdia, né? E isso, obviamente, tem um dano muito grande na fé dos filhos. Então, quando eu olho assim, como eu disse, eu e André, nós não vivemos um plano assim estratégico, nós vamos lidar assim, vamos ter tanto tempo por semana com os filhos, entendeu? A gente viveu a vida da família, né? Por exemplo, tem gente que tem filho, não para de vir nos cultos, para de vir à igreja. Não, os filhos crescem juntos, eles vão seguindo. Meus filhos foram para o Ministério Infantil, depois foram para os adolescentes, depois foram para os jovens, e a gente sempre apoiou. Todo o evento pagava, né? Não é porque é meu filho de pastor, não, a gente pagava os acampamentos deles também, né? Sempre fiz questão disso, a gente investia sempre. Não, às vezes eu vejo pais, não vou pagar acampamento, meu filho está muito caro. Olha, rapaz, eu fico doido com isso, né? Dê todas as oportunidades aos seus filhos, deles aprenderem a palavra, deles crescerem na fé, deles amarem a igreja, tudo que a gente pôde fazer, a gente fez. E eles viveram junto, viveu o dia a dia, correndo, né? Claro que a gente tinha o nosso tempo de ler a historinha bíblica quando eles eram pequenos, orar com eles para dormir, a gente sempre teve isso, eu e minha esposa. Claro que a gente sempre ora juntos, ora nas refeições, ora em outros momentos. Eles vêm, desde que eles eram crianças, eles acordam, eles veem que eu estou na sala, lendo a Bíblia, orando. Sempre viram isso, eu, a mãe deles, entendeu? Então eles sabem que não é uma religiosidade, é uma coisa natural da nossa vida. Eu acho que é esse impacto de viver o dia a dia mesmo, como um cristão vive. E alguns podem até falar, mas ele é pastor. Mas, meu amigo, isso não é só para pastor, não. Isso é para todo mundo que é crente. Todo mundo. É para quem é crente. Bom, nós já estamos caminhando para o fim. Tá vendo como Rapaz, passa rápido, né? Que tempo aqui. Puxa vida. Já passa rápido demais. Estava até falando que o podcast com o pastor Carlos tem tanta história, tanto testemunho que ele tem para compartilhar aqui com a gente, que o podcast daria umas 3 horas. Mas, para a gente finalizar, antes da gente começar aqui, a gente estava conversando sobre os desafios de formar novas pessoas para o ministério, né? Olhando mais para o senhor que está liderando a igreja e formando pastores também, né? Não só a sua própria equipe, mas com um olhar para a nova geração, né? E quais são os pontos hoje que o senhor acha que é muito importante para os novos pastores da nova geração? O que é que eles têm que ficar atentos? Ou como eles devem se preparar? O que é que não pode ser esquecido no meio do caminho? Alguns pontos que o senhor já citou aqui, né, que é importante até relembrar para vocês. O pastor Carlos falou sobre no início do ministério, um dos desafios foi gestão. Estudar sobre gestão de pessoas, sobre gestão do negócio como um todo, isso é muito importante. Conhecer os desafios financeiros, fiscais de uma empresa, contabilidade, enfim, tudo isso. Esses desafios vão continuar, porque todo pastor vai passar por isso. Mas diante da sociedade que a gente está vivendo, qual conselho dá para essa próxima geração de pastores? Como vocês devem se preparar? Para onde deve estar mirados os olhares deles? Eu faço parte dessa leva aí. Não, para os novos pastores, eu vejo assim, como eu disse, as demandas são maiores do que 20, 30 anos atrás, os desafios são grandes, né? Mas eu acho assim, que em cada geração, com as necessidades e desafios específicos, mas a gente volta sempre para a base, para aquilo que é fundamental, que é essencial, né? Então, eu acho que é essencial o andar dessa pessoa com Deus, o pastor. A gente não pode ser... Eu sempre tive medo de vender a alma para o ministério, né? Então, assim, você é pastor de uma igreja grande, e aí isso subir a cabeça, levar o orgulho, negociar os valores, entendeu? Então, se eu digo para um jovem pastor, anda com Deus. O primeiro compromisso é andar com Deus. É aquilo que Paulo fala, né? Da gente ser fiel. Porque Deus nos viu como fiéis, Ele nos colocou no ministério, conforme Ele escreve para Timóteo, né? Então, é isso, esse andar com Deus, não é porque tem Instagram, Facebook, tem mídia social, estamos podcast e tal. Não, é um andar com Deus. É diário, caminhar com Deus, na palavra, na devoção, né? E, assim, não que eu seja um homem tremendo de oração, mas a sua devoção pessoal de caminhar com Deus e palavra e oração ali, isso é inegociável. Segunda coisa, a gente volta para a base, é seu casamento, né? A gente tem que cuidar do casamento. Eu sempre digo, não existe um casamento perfeito, não existe uma família perfeita, mas a gente pode ser saudável.
Então, a gente ter um casamento saudável, porque a gente nutre um ao outro, encoraja um ao outro, cuida um do outro, e também isso nos dá energia e força para cuidar dos outros, cuidar da igreja, porque se você tem demandas no casamento, o que acontece? Isso vai sugar a sua energia emocional, espiritual e física, né? Agora, se você está bem no casamento, você está bem no casamento para olhar para a igreja com foco, com dedicação, entendeu? Então, toda família passa por problemas, todo casamento tem seus problemas, mas essa questão de ser saudável, a gente vai resolvendo, vai crescendo junto com marido e mulher, vem os filhos, a gente vai cuidando dos filhos, mas assim, se a gente tem saúde no casamento e na família, então nós vamos ter saúde para cuidar do ministério. É aquilo que Paulo falou, se você não cuida da própria casa, como que você vai cuidar da igreja? Né? Então, a gente volta para aquilo que é básico. A gente está na geração mais tecnológica que já existiu, né? Mas a gente volta para o básico. É um andar com Deus, andar com a nossa família. E aí a terceira coisa é a gente andar com gente. Pastor tem que gostar de gente, tem que cuidar de gente. Né? Então, assim, o meu perfil é mais tarefa do que pessoa, mas assim, a gente tem que amar gente. Quem Deus mais ama no universo são as pessoas. Um pastor ele vai pastorear gente. Então a gente tem que gostar de estar com gente, de realmente investir em pessoas. Deus conhece o nosso perfil, o nosso coração, mas a gente investir em pessoas, cuidar de pessoas, essa é a tarefa pastoral. É mais fácil a gente ser um pastor itinerante, é mais fácil a gente ser um pastor youtuber, é mais fácil a gente ser um pastor palestrante. E hoje é uma escassez disso, de gente, de pastor que quer cuidar de gente. Pastor que quer pastorear uma igreja, que quer lá cuidar da criança, adolescente, jovem, ver esse cara casar, ver formar família. Né? Então, como essa caminhada hoje tem sido realmente um grande desafio. Eu estava falando isso para você antes de começarmos aqui. Então, amar pessoas. A força mais poderosa que existe é o amor. Né? Jesus transformou o mundo com seu amor. E a igreja precisa crescer sempre em amor. Paulo escreve isso, a igreja em Tessalônica. Né? Então, de crescerem cada vez mais no amor. A gente precisa disso. Então, o jovem pastor, vamos andar com Deus, vamos cuidar do casamento, vamos cuidar dos filhos, da família. Né? Aí a gente cuida da igreja e isso tudo a gente faz amando a Deus e amando as pessoas. Aí as outras capacidades que são aí envolvem questão emocional, questão de gestão, elas vão sendo construídas. Isso todo mundo pode aprender. Né? Você pode aprender. Eu não sabia nada de construção, mas a gente vai aprendendo um pouco. Eu não sabia nada de contabilidade. Sou quase um pedreiro, agora um engenheiro. Né? Entendeu? Então a gente vai aprendendo as outras coisas. Né? Agora, as habilidades aí que são mais importantes, né? Então, são essas, que, na verdade, que são fundamentais, a capacidade que vem desse relacionamento com Deus. Uma coisa só dentro dos novos pastores, essa questão, hoje a gente tem um desafio muito grande. Na idade que eu cheguei hoje, tempo de ministério, eu vejo quanto isso é essencial, a gente levantar uma nova geração de pastores. Então, a gente tem indagações que eu não sei responder ainda sobre isso, porque nós estamos hoje numa geração que é avessa a compromisso, né, avessa às instituições. Então, as pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, de até se batizar. As pessoas querem Jesus, mas não querem se comprometer com Jesus, tomar uma decisão, se batizar, se tornar discípulo de Jesus. Então, muitas pessoas nisso, porque elas estão avessas às instituições, à igreja, à família, casamento. Né? Então, esse desafio é muito grande hoje. E aqueles que são jovens na igreja, né? Assim, hoje tudo brilha muito, né? Então, financeiramente, a fama, o desejo, as realizações, as conquistas, né? Brilham mais porque, como a gente estava falando, as mídias sociais expõem muito mais esse mundo, atraem muito mais esse mundo do que quando a gente não existia, não tinha tudo isso. Né? Então, há um desafio muito grande e a minha oração tem sido como que o resto dos meus anos agora eu posso ser muito mais efetivo e posso ajudar realmente levantar uma nova geração de pastores que vão dar sequência até Jesus voltar. Porque o que serão das igrejas locais se a gente não levantar uma nova geração de pastores? É isso aí. Bom, estamos caminhando para o fim. Foi muito bom estar com você aqui, pastor. Nós conversamos sobre temas muito relevantes. Sei que dava para a gente conversar muito mais aqui, principalmente agora sobre esse último tema, né? Que realmente, se nós pararmos de pensar nessa nova geração, daqui uns dias, o que serão das igrejas, né? Sim. Óbvio que o Espírito Santo cuida de tudo isso, Jesus cuida de tudo isso, mas
abrir os nossos olhos também faz parte do cuidado dele, né? É nosso papel, né? Como o pastor Paulo fala em Efésios 4, preparar os santos para o desempenho do ministério. Então, o papel pastoral realmente não é fazer o trabalho da igreja, o papel pastoral é fazer a igreja ser igreja e trabalhar como igreja, né? Então, esse é o nosso desafio, continua sendo, preparar os santos para o desempenho do ministério. E nisso, a gente ajudar aqueles que têm chamado vocação a terem oportunidades, poderem crescer, receber investimento, né? Por mais que Deus não vai abandonar a sua igreja, porque Ele está edificando e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas o papel nosso hoje, nós que estamos à frente da igreja, é realmente preparar essa próxima geração, né? É isso aí. Bom, mais uma vez foi muito bom estar aqui, pastor Carlos. Prazer. Prazer demais. E esse foi mais um Isbel Talks. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir e comentar aqui abaixo o que você mais achou interessante, qual seria o próximo tema que você está interessado em ouvir aqui e o nosso próximo convidado também, né? Tchau para você e até a próxima. Tchau, valeu.